Bem-vindo ao canal Mentes Sombrias. Aqui, os segredos mais sombrios vêm à tona. Preparem-se para mergulhar em histórias misteriosas de crimes, desaparecimentos, investigações, acontecimentos que desafiam a lógica. Cada episódio é uma viagem pela mente humana, pelos suspenses e pelos enigmas que a escuridão esconde. Agora, vamos ao caso, e o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. A pista do passado e a confirmação de Gabriel após a revelação chocante do professor Gabriel Bittencourt sobre a Irmandade dos Custos Aeternum, Ricardo e Isabela se viram em um estado de perplexidade. A Casa 131 não era apenas um mistério, era um artefato histórico e sobrenatural. Eles retornaram ao escritório de Isabela, no coração de São Paulo, no final da tarde de uma quarta-feira de inverno, dia 17 de julho. A garoa fina continuava a cair, e a cidade parecia envolta em um véu cinzento. O caos do trânsito na Avenida Paulista era um contraste estrondoso com a quietude assustadora das lendas que haviam acabado de ouvir. Custos aeternum, Ricardo sussurrou, a frase em latim ecoando em sua mente. Guardiões eternos. O que isso significa? Isabela, com sua mente analítica, já estava à frente. Gabriel nos deu a direção, Ricardo. A Irmandade, a lenda do pacto, a ideia de que a casa não é um imóvel, mas um selo. O que precisamos agora é de provas concretas. Precisamos ir além de lendas. Ela sabia que a ambição do diretor Fonseca não seria detida por contos de fadas. O professor Gabriel havia sugerido um caminho: procurar por registros paroquiais e jornais antigos de São Paulo que falassem de eventos estranhos na região da Rua dos Ipês, especialmente no período em que a casa, ou a primeira estrutura no local, foi construída. Ele os alertou, no entanto, os Custos Aeternum eram mestres em camuflagem. As pistas estarão escondidas, talvez em eventos aparentemente desconexos ou em detalhes insignificantes que, para o olhar comum, não fariam sentido. A próxima semana foi uma corrida contra o tempo. O diretor Fonseca, impaciente, ligava incessantemente, ameaçando tirar o caso de Ricardo se ele não apresentasse resultados concretos sobre o proprietário. A pressão era imensa, e Ricardo sentia-se cada vez mais isolado em sua busca pela verdade. Ricardo e Isabela passaram dias mergulhados em arquivos públicos e bibliotecas históricas de São Paulo. Era uma quinta-feira, 25 de julho. A temperatura marcava 14 graus Celsius, e o céu estava fechado, com uma garoa intermitente que deixava as ruas escorregadias. No Arquivo Histórico Municipal, um prédio antigo e imponente que exalava um cheiro de mofo e papel velho, eles foram recebidos por um bibliotecário, o Sr. Antônio. Ele era um homem de 90 anos, mas com uma vitalidade surpreendente. Seu rosto, marcado por rugas profundas, parecia um mapa da história da cidade. Seus cabelos brancos e ralos contrastavam com o brilho de seus olhos azuis claros, que pareciam ter visto de tudo. Sr. Antônio usava um suéter de lã cinza claro e falava com a voz rouca, mas firme, de quem passa a vida sussurrando entre pilhas de livros. Ricardo e Isabela explicaram sua busca, mostrando a ele o símbolo do nó celta e a anotação em latim que Isabela havia encontrado. Sr. Antônio apenas sorriu, um sorriso enigmático que parecia guardar séculos de segredos. Ah, os Custos Aeternum! Ele sussurrou. Há muito tempo que não ouço esse nome. A maioria das pessoas pensa que são apenas lendas. Ele os conduziu a uma sala nos fundos, empoeirada e com cheiro de papel velho. Lá, puxou uma caixa de madeira escura, etiquetada como miscelânea, período colonial. Dentro, havia diários, panfletos e um jornal velho, amarelado pelo tempo. Ele pegou o jornal com mãos trêmulas e o colocou sobre a mesa. A data era 18 de maio de 1923. O jornal relatava um incêndio em um casarão na Rua das Acacias, nome antigo da Rua dos Ipês. A notícia, em letras miúdas, falava sobre a misteriosa família Pereira, que havia se mudado para o local há menos de 2 anos. O chefe da família, Joaquim Pereira, descrito como um homem alto, de ombros largos, com cabelos escuros e olhos persistentemente assustados, era um próspero comerciante de café que havia comprado o terreno com a intenção de construir uma mansão. Ele tinha uma esposa, Marta, uma mulher elegante, mas de feições pálidas e nervosas, e um filho, Pedro, de 10 anos,
que parecia mais interessado em brincar do que em seguir as ambições do pai. A reportagem insinuava que a família tinha uma vida reclusa e que o incêndio, que consumiu toda a construção, foi tão violento que nem as chamas conseguiam penetrar o centro do terreno, onde uma pequena estrutura resistiu inexplicavelmente. A notícia concluía que a família havia sumido sem deixar vestígios após o incidente, deixando para trás apenas a base da casa e a pequena estrutura, que mais tarde se tornaria o núcleo da casa 131. Senhor Antônio fechou o jornal e olhou para Ricardo e Isabela. Isso é um dos mistérios que rondam o terreno. O casarão deles queimou, sim, mas a base de pedra, onde a estrutura original foi erguida, resistiu. A família foi embora, mas as contas do terreno continuaram a ser pagas, como se algo estivesse zelando por ele. Ricardo sentiu uma vertigem. Ele olhava para a foto em preto e branco do casarão em chamas e podia quase ouvir os gritos, a fúria do fogo e a quietude da pequena estrutura central. A data era 1923, 100 anos atrás. O balanço na árvore, a perfeição da grama, o azul pálido, tudo fazia parte de uma história muito mais longa. O Sr. Antônio indicou outro item na caixa, um diário de couro, de caligrafia fina e impecável, que pertencia a Padre Estevão, um sacerdote da época. O diário, datado de 1922, continha entradas cada vez mais ansiosas sobre o terreno dos Pereira. O Padre Estevão, descrito como um homem magro, de uns 50 anos, com óculos redondos e um rosto de expressão sempre preocupada, havia sido chamado por Joaquim Pereira para abençoar o local, pois a família se sentia observada e ouvia sussurros à noite. O padre, ao visitar o local, escreveu que sentiu uma energia estranha e antiga, que repelia minha presença e que não parecia ser de Deus. Ele notou que a cor do casarão, que era de um amarelo pálido, parecia esmaecer quando a família estava tensa, e que, em uma de suas visitas, viu uma sombra com a forma de um nó celta no chão, que desapareceu quando ele se aproximou. Ele alertou Joaquim Pereira para não tentar dominar o local, mas sim conviver com ele. Joaquim, ambicioso, ignorou o aviso. O diário terminava abruptamente, com a última entrada datada um dia antes do incêndio, onde o padre Estevão escreveu: "O guardião está irritado. Ele exigirá seu tributo. A casa mudará de cor. Apenas a base de pedra será poupada. Os intrusos desaparecerão." De volta ao escritório, Ricardo e Isabela processavam a informação. A história do Sr. Antônio, o jornal e o diário do sacerdote formavam uma narrativa assustadora. A casa 131 não era apenas inabitável, era perigosa para quem tentava dominá-la. Isabela, com um novo ímpeto, usou as pistas do diário para refinar sua busca. Ela encontrou um registro antigo de um banco local, onde a família Pereira tinha uma conta. Curiosamente, um caixa de banco, o Sr. Arnaldo, de 25 anos, descrito como um jovem de bigode fino e cabelos bem penteados, anotou em seu próprio diário, encontrado em um arquivo de funcionários antigos do banco, que, um dia após o incêndio, uma quantia de dinheiro considerável foi transferida para um fundo em custódia perpétua, sem assinatura ou nome de responsável, para um banco fora do país. A anotação era muito parecida com a que Ricardo havia encontrado, e o nome do banco era o mesmo que agora operava em Liechtenstein. Eles não fugiram, Isabela sussurrou, pasma. Eles foram tributados. A casa os exigiu. O dinheiro foi a compensação pelo pacto violado, e os custos a Eternum cuidaram para que o ciclo fosse mantido. Ricardo, ainda abalado, olhava para a janela, onde a garoa refletia o brilho das luzes da cidade. E a cor da casa, Isabela? O azul pálido. O que o padre Estevão quis dizer com "a casa mudará de cor"? O Sr. Antônio, sabendo que tinha a atenção de Ricardo e Isabela, tinha uma última história. Ele os levou de volta à sala de arquivos e tirou de uma estante um pergaminho antigo. Era um depoimento de um ex-escravo fugido, o Sr. Matias, que viveu na região em torno de 1870. Matias era um homem alto, de uns 40 anos, com uma barba rala e um olhar de profunda tristeza. Ele descrevia em seu depoimento uma árvore centenária que já existia no terreno, e um balanço que ele e outras crianças escravizadas costumavam usar. Matias contava que, em uma noite, uma das crianças, uma menina de 8 anos chamada Maria, estava no balanço.
Um feitor se aproximou para puni-la. Matias descreveu o que viu. O feitor se aproximou e, antes que pudesse tocar a menina, o balanço começou a se mover sozinho de forma violenta. A menina parecia imune, como se fosse parte daquele movimento. O feitor, petrificado de medo, caiu de joelhos. Matias disse que a menina, de repente, apontou para a casa, que na época era um sobrado de tijolos vermelhos. Naquele instante, o sobrado começou a brilhar com uma luz azul pálido, tão intensa que o cegou por um momento. Quando a luz cessou, a casa havia mudado de cor, tomando uma tonalidade azul pálido. A menina no balanço apenas sorriu e desceu, enquanto o feitor fugiu aterrorizado. Matias concluiu seu depoimento dizendo que o balanço nunca mais parou de balançar levemente, e que a casa nunca mais mudou de cor, e que desde então o povo escravizado sabia que aquele lugar não era para ser mexido, pois era de uma força antiga. Ricardo e Isabela absorveram a informação. O balanço não era um simples objeto, era um gatilho. E a cor azul pálido, a marca registrada da casa, não era uma tinta, mas uma manifestação física de uma proteção ou selo que o local ativava para se defender de ameaças. A cada vez que alguém tentava dominar ou causar mal ao local, a casa reagia. E os custos a Eternum, a Irmandade, estava ali para garantir que a casa permanecesse em paz, pagando o preço necessário para isso. Isabela, com as mãos na cabeça, tentava juntar as peças. O que o feitor tentou fazer à menina pode ter sido gatilho, Ricardo. O balanço, a criança, é a chave para a ativação do selo. A casa protege quem está em sua essência e se manifesta contra quem a ameaça. Ricardo se sentia em uma encruzilhada. Ele, um corretor da moderna São Paulo, estava no meio de um mistério colonial. A história da Casa 131 era uma linha ininterrupta de eventos estranhos e proteções, tudo orquestrado por uma irmandade secreta. A incorporadora Nova Era não estava apenas querendo comprar um terreno, eles estavam prestes a perturbar algo que existia há mais de 300 anos, algo que já tinha dado seu aviso no passado. O que a casa faria agora, no meio de uma metrópole de milhões de pessoas, contra um exército de máquinas e homens? A tela escurece com uma imagem da Casa 131 à noite. A garoa cessa por um instante, e a luz do poste ilumina o balanço, que balança suavemente na brisa fria. A casa sempre avisa antes de agir. Os Pereira, o sacerdote, o escravo fugido. Todos viram o aviso. O problema é que a ambição humana muitas vezes é mais cega do que o medo. E agora, com a Nova Era se aproximando, o guardião eterno da Rua dos Ipês está prestes a acordar. E ninguém sabe qual será o seu novo tributo. Esse foi mais um episódio dessa história. Fique ligado, logo irá sair o próximo episódio. Essa foi mais uma história. Mas lembre-se, a escuridão nunca dorme. Se gostou, não deixe de apoiar o canal com sua curtida e se inscreva. E a gente se vê na próxima história. Aqui no canal Mentes Sombrias.